Gênesis capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto bíblico: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto decaiu, se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável ou guardião do meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, maldito, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, eu confio no Teu Espírito e eu me entrego ao Teu Espírito nesse púlpito. Que a Sua palavra seja pregada e que penetre os corações dos irmãos nessa noite. É o meu desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um escritor português, já falecido, chamado José Saramago, era ateu, e ele odiava esse texto bíblico aqui, de Gênesis 4. Era um homem de uma boa oratória, obviamente escrevia muito bem. José Saramago era o ateu inimigo de Deus.
é aquele ateu que é tão ateu, que parece que Deus existe para ele e ele odeia a Deus. Parece muito mais uma religião anti-Deus do que um ateísmo. Esse era o ateísmo de José Saramago. Ele escreveu um livro sobre Caim, defendendo Caim e amaldiçoando a Deus, mostrando que o cruel nesse texto não é Caim. Para José Saramago, o cruel nesse texto é Deus. E ele, se achando muito inteligente, fez a seguinte pergunta. Ou, na verdade, ele fez um desafio, e não uma pergunta. Ele disse assim: não existe no mundo um teólogo que possa responder esta pergunta: por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? Ele disse que não há teólogo no mundo que responda a esta pergunta: por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? Ele disse que, na verdade, Deus é caprichoso e insuportável. Para José Saramago, Deus é insuportável, cruel e caprichoso. E foi o primeiro ser, de propósito, a incentivar a inveja. Porque para esse escritor, Caim não teria matado seu irmão se Deus não tivesse causado a inveja nele. Eu sugiro que, por exemplo, para que Abel ou Caim não tivesse matado Abel, Deus poderia ter aceitado as duas ofertas, então não haveria o homicídio. O primeiro assassinato do mundo. E eu vendo o comentário desse escritor, que eu conheci na minha adolescência, e hoje eu vendo ele, eu digo assim: não é possível que um homem, um intelectual desses, seja tão burro, que lê o texto e não percebe o porquê Caim foi rejeitado e Abel não. Parece claro o porquê Deus rejeitou Caim. Eu espero não somente responder essa pergunta no sermão de hoje, mas também tratar o texto com fidelidade e conhecimento. Nós sabemos que aqui no capítulo 4, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham caído. O pecado estava no mundo. Eles foram seduzidos por uma tal de serpente no Gênesis, que descobrimos que a serpente antiga, como diz o Novo Testamento, é Satanás, o diabo. Ele seduz Eva e ele leva Eva a cair. Aí está o sedutor. Esse que instiga o homem e a mulher a pecar. Na verdade, a mulher a pecar. Eles caem. São amaldiçoados. Existe uma maldição para Adão, uma maldição para Eva e uma maldição para a serpente. O texto dá a entender que eles estavam ali juntos, ouvindo a maldição um do outro. O que é provável que Eva sabia que dela sairia um descendente que esmagaria a cabeça daquela serpente que induziu ela a pecar. O texto de Gênesis 4, no versículo 1, começa assim: Adão conheceu Eva. A nossa tradução NVI já colocou muito bem: teve relações sexuais com Eva. Porque é isso que o original quer dizer. Conhecer ali é intimidade sexual. Tanto é que essa palavra conhecer jamais é atribuída a um animal, porque não é apenas um sexo, é um envolvimento. Há um entranhamento, é um entrando no outro, com afetos, com pacto, com aliança. Tanto é que quando Eva vem, Adão dá quase que um brado: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Há um pacto, há um envolvimento ali. Não há nenhum tipo de pecado aqui. O sexo matrimonial não é pecado. São as coisas naturais que fluem do texto, são narrativas naturais. Depois que eles caem, recebendo a maldição, as punições, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher.
E ela engravidou e deu à luz a Caim. O nome Caim significa adquirir ou conseguir. É isso que significa o nome Caim. Adquirir. Eu adquiri algo. Isso é importante, porque eu vou dizer daqui a pouquinho. Os nomes têm significados, tanto de Caim quanto de Abel. Abel significa vapor, sopro. Os estudiosos ficam assim, algo sinistro aconteceu. Porque o nome Abel significa vapor, e comparado a todos os personagens do Gênesis, ele realmente foi um vapor. Porque Abel logo aparece e logo some na narrativa. Aparentemente a morte dele é uma morte muito precoce. E tem a ver com o seu nome. Então alguns estudiosos dizem assim, é muito irônico. Tem algo, a palavra de alguns deles é algo sinistro acontecendo. Porque ele tem um nome dado pelos seus pais que significa vapor. E ele realmente se torna um vapor. Nasce Caim. Como eu disse, o nome é adquirir, significa isso. Aí o texto continua, disse ela, ou seja, Eva disse, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Eu não sou hebraísta, não sei nada, só alguns fragmentos de hebraico. Mas eu consulto pessoas que sabem, então eu não quero que vocês achem que eu não sei. Mas eu sei quem sabe, e eu vou até quem sabe. E todo estudante de teologia vai saber que a palavra homem aqui, e eu vou falar de uma forma aportuguesada, é um carioquês no hebraico, ish no hebraico. Alguns falam is, eu vou falar ish. A palavra mulher é ishá. Porque alguns acreditam que Eva aqui, ela está dizendo, eu adquiri um ish. Porque pelo trocadilho do capítulo 2, que está escrito assim, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, do ish será tirada, ou foi tirada. O capítulo 2, no versículo 23, está assim, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada ishá. Porque do ish foi tirada. Então tem esse jogo de palavras. O homem é ish, se a mulher sai do homem, tem esse joguinho, ishá. Que é muito claro, o homem foi criado primeiro. Primeiro foi criado ish, o varão. Aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí fez para ele uma auxiliadora. Ishá, porque do homem ela saiu, ela sai do homem. É quase o mesmo nome. Então, para alguns estudiosos, Eva está dizendo assim, olha, eu sei que eu vim do homem. Eu sei que o homem veio primeiro, o homem não veio de mim, eu vim do homem. Mas agora aqui, com o auxílio do Senhor, eu gerei um ish. Assim como eu vim do homem, agora o homem veio de mim. Assim como eu me originei no homem, um homem teve a sua origem dentro de mim. Um ish foi gerado em mim. E aí nós vemos e entendemos o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Sabemos que a mulher vem do homem, mas também sabemos que todo homem nasce de mulher. Logo, ambos vêm de Deus e pertencem a Deus e dependem de Deus. Eu creio de verdade que o homem foi criado primeiro, eu creio de verdade. Essa é a minha teologia. Mas eu creio também que o homem, obviamente, vem da mulher. Isso todos sabem aqui. Porém, tem algo importante nesse texto, que um especialista em Gênesis e no Antigo Testamento, chamado Bruce Waltke, que diz o seguinte, há uma possibilidade de Eva estar dizendo que Deus não fez isso sozinho. Há um sinergismo aqui, ou um provável sinergismo na palavra de Eva. E ficaria mais ou menos assim, com o Senhor, eu fiz isso, mais ou menos assim. Há um sinergismo, há uma cooperação entre Deus e Eva, no sentido de que o louvor aqui não é totalmente para Deus,
Na nossa Bíblia está com o auxílio do Senhor, mas a gente pode entender com o Senhor, não que o Senhor engravidou Eva, mas juntamente, junto com Deus, um sinergismo, que significa, ou seja, um trabalho junto. Geramos um descendente, geramos um Ish. Com o Senhor fiz isso. E parece que ela trata Caim de uma forma especial, ela está orgulhosa, e como diz o Waltke, ou ele dá a entender que poderia também ser uma vanglória de Eva aqui. É por isso que agora a gente mantém a atenção, porque vai dar problema no texto. Vai dar problema no texto. E não há como não fazer um paralelo com os cânticos de parto. Porque era necessário ter um filho aqui. Havia uma promessa. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ela tem um filho e parece que ela está louvando a Deus, mas dessa forma, como eu disse, uma cooperação entre ela e Deus. Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Acabou aí. Agora presta atenção no cântico de Ana. É mais um cântico de parto. Olha a maneira como Ana louva a Deus e você compara com Eva. Há uma diferença. Olha o cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, não precisa abrir, confia em mim. Estou lendo o texto certo. Meu coração exulta no Senhor. Olha o cântico de Ana. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Eu li só uma parte do cântico dela. É inteiramente ao Senhor, há um louvor inteiro a Deus. Aí nós vemos aqui um outro cântico muito famoso, o cântico de Maria. É mais um cântico de parto. Maria diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Entre ou dentre esses cânticos de parto, o de Eva é o menor de todos. Mesmo ela estando contente e satisfeita, não é igual aos outros. Ela reage de uma forma diferente. Então, há a possibilidade dela achar que Deus não fez sozinho. Foi com a ajuda dela. Eu gerei. E aí vem a conclusão. É por isso que ela coloca o nome de adquirir. Eu adquiri. Eu consegui o Ish. É por isso que ela dá esse nome a Caim, muito provavelmente. Curiosamente, o texto é trabalhado da seguinte maneira. O versículo 2, voltou a dar à luz. Desta vez Abel, o irmão dele. Não há cântico para Abel. Não estou dizendo necessariamente que ela estava cantando. Mas não há esse orgulho de Abel. Ela vibra com Caim e Abel não. E coloca o nome do menino de vapor, de sopro. Claramente, Caim é o preferido de Eva. Mas lembra que o texto disse que Deus faria inimizade entre a semente da mulher e o descendente da serpente? Como eu já ensinei para a igreja, tanto o descendente da mulher quanto o descendente da serpente saem da mulher. E aqui nós sabemos disso. Já sabemos que Caim é um descendente da serpente. Ela vibrou com o homem errado. Ela vibrou com o filho errado. Há alguns que acham que eles são gêmeos, acham que o texto dá a entender isso, não dá a entender, eles não são gêmeos. Mas o texto diz, voltou a dar luz. Parece que não foi muito tempo a ideia do texto. Ela simplesmente chegou a um outro período, estava num período fértil e gerou um outro filho. Abel, o irmão dele, o irmão de Caim. Agora preste atenção na continuidade do texto. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Olha, existem estudiosos e pastores que vão dizer que Deus prefere pastores do que jardineiro. O texto não quer dizer isso. Porque isso vai caminhar
para uma má teologia de que Caim, ou na verdade Abel, é o preferidinho só porque é pastor. Não há nada disso no texto. As duas profissões são dignas. Os dois estão trabalhando, os dois são trabalhadores, os dois fazem coisas boas. O problema do texto não está aqui. Versículo 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O texto começa a dar luz aqui. E aí eu leio essa parte e digo, não é possível que Saramago não leu esse texto. Alguns acreditam que até mesmo o livro sagrado tem código. Não é o que eu defendo. Não tem um tipo de código, não é isso, um conhecimento escondido. Não é isso. Mas tem gente que diz, até para ler a Bíblia tem que ter códigos. E de onde vêm esses códigos? Alguns dizem, são chaves do céu, são chaves do Espírito, uma palavra rema, uma palavra revelada. Essa aqui está clara. Vocês já ouviram um pregador dizendo, olha, nós defendemos as doutrinas, mas eu tive uma revelação do texto, só eu tive essa revelação e eu registrei essas revelações. Só foi dada a mim. Fuja de quem faz isso. Fuja dos pregadores dizendo, essa revelação só foi dada a mim. Esse texto aqui, eu entendi de uma forma especial, um conhecimento oculto de Deus com uma chave que Deus me deu. Fuja disso. O texto parece indicar o seguinte, quando passa algum tempo, Caim traz do fruto da terra. Os dois estavam no culto. Tanto é que o tema da mensagem de hoje é Caim e Abel, o assassinato depois do culto. Eles estavam cultuando. Caim cultuava. Caim era religioso. Ele sabia quem era Deus. Ele levava a oferta a Deus. Não sei se tinha uma espécie de altar já nessa época, eu não sei dizer se tinha ou não tinha, mas eu sei que eles levavam as suas ofertas, eles eram sacerdotes aqui. Só que o texto já indica, Caim pega da terra uma oferta e leva ao Senhor, parando aí parece que está tudo bem. Pastor, ele fez certo, ele pegou da sua terra, do seu cultivo, da agricultura, e ele oferece a Deus, ele fez certo. Abel começa a se destacar aqui, ó. A diferença começa a ficar clara aqui. Abel, no versículo 4, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Há um contraste entre Abel e Caim. Caim não pega das partes gordas, das melhores partes da agricultura. Ele apenas pega uma parte. Mas não é a melhor, ele pega qualquer coisa e leva para Deus. Abel não, ele pega das melhores, ele pega das primícias, ele leva para Deus o melhor que ele tinha. O Altke chega a dizer o seguinte, Caim se faz parecer religioso, mas o seu coração não dependia de Deus. Deus não era especial para Caim. Porque se Deus fosse especial para Caim, ele traria o melhor para Deus. Nós damos o melhor para quem a gente ama. Abel amava a Deus. Deus era especial para Abel. Ele traz o melhor para Deus. O culto de Abel é um culto diferente, é um culto de um coração grato, é um culto de um coração cheio de amor e fé a Deus. Ele não pega qualquer coisa. Há aqui uma diferença entre os dois. Deus não é tão importante assim para Caim. Mas Caim é um religioso, são da mesma igreja, sentam no mesmo banco, eles estão juntos, são irmãos. Mas para um irmão, Deus não é tão especial assim. Para o outro, Deus é especial.
Eu não estou indo cultuar qualquer um. Deixe-me pegar do melhor que eu tenho. Não é qualquer um. Quem ele é? Ele é o meu Deus, o Deus do meu pai Adão. É o Deus criador que criou a alma, o corpo, o universo, como está em Gênesis 1. Ele merece o melhor. Essa é a teologia de Abel. A teologia de Caim é desleixada, assim como ele e a sua vida. Não é Deus que causa inveja no coração de Caim. O pecado já está aqui. É Caim que não liga para Deus. Eu lembro quando o anjo veio punindo Israel pelo pecado de Israel e de Davi. Davi pede misericórdia ao Senhor. E o anjo para a destruição na direção do campo de um homem chamado Araúna. Davi chega a ver o anjo com a espada na mão, e Deus manda o anjo guardar a espada. Aí quando Davi chega, Davi quer cultuar a Deus no lugar onde a ira de Deus parou. Ele quer dar o melhor para Deus ali, mas aí Araúna diz, não, rei, o campo é meu, eu dou para o Senhor. E Davi, não, eu quero pagar o campo. Mas o Senhor é rei, eu dou a terra. Não, eu quero pagar. Por que, Davi, você quer pagar? E aí vem a máxima de Davi. Porque não darei ao Senhor o que nada me custar. Só vou oferecer a Deus o que me custar. Eu quero comprar o seu campo mesmo sendo rei. Eu pago, porque eu não darei ao Senhor o que não tem custo. Darei o melhor ao Senhor, o melhor que eu tenho a Ele, Araúna. Eu pago o campo. E é naquele lugar onde o templo foi construído pelo rei Salomão. Eu fui exortado por esse texto aqui. Eu fui exortado a pensar na minha vida. Eu tenho dado o meu melhor a Deus. Eu conversando com o irmão André e Daiane hoje. E eu disse para ela, olha, Caim eu acho que eu não sou. Caim eu acho que eu não sou, mas eu também não sou Abel. Eu não estou chamando você de Caim, apesar que pode ter um ou dois aqui. Mas é importante se arrepender hoje. Mas quando eu vejo o culto de Abel, quando eu vejo a forma especial que ele trata a Deus, eu digo, eu não sou Abel ainda. Eu não sei se eu tenho dado o melhor a Deus, as primícias da minha vida a Ele. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você acorda? Qual é o pensamento que domina a sua vida? Qual é o pensamento que te domina quando você vem ao culto? Quem é você dos dois irmãos, Abel ou Caim? Ou você está na estrada como eu? Para chegar até Abel. Um ponto que eu já quero abordar para a igreja. O reino de Deus precisa avançar. Não é só ser um mero religioso. Isso é a sua vida. E eu vou tocar num ponto importante aqui. As finanças também. Eu penso, as minhas finanças são as primícias. Eu dou a Deus as primícias. Ou eu penso em um monte de coisa primeiro, para depois lembrar que Deus tem um reino que avança, uma igreja que depende de mim. Do meu dinheiro também, do meu bolso, o que eu tenho dado a Deus. Como eu venho para o culto também para louvá-lo. Como é a oração que eu faço no culto? É uma oração desleixada ou é uma oração vibrante? A forma como eu prego. Eu venho aqui meio morto, já meio defunto, eu tenho que dar o meu melhor aqui para o Senhor. É o melhor. Lembre-se disso, eles estão num culto, tá? Os dois são religiosos. O texto continua. O Senhor aceitou com agrado Abel. Não é só oferta, ele aceitou Abel, o coração de Abel. Quem Abel era? Ele aceita Abel e a sua oferta. O adorador nunca é desligado da sua adoração. Uma coisa está ligada à outra. Você nunca é desligado da sua oferta, do seu culto. Uma coisa está ligada à outra. Se Deus te recebe, Ele recebe sua adoração. Ele recebe sua oferta.
Está ligado. Deus aceita Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim. Tem coisas que Deus não aceita. Mas por quê, pastor? Por que ele não aceitou? Para de ser debochado. Às vezes a gente sabe por que ele não aceitou. Nós vamos ver que depois Caim vem de vitimismo mais para frente. Deus não aceitou Caim e sua oferta. E esse é o motivo pelo qual Caim se revolta. É uma revolta contra Deus e uma revolta contra Abel. Mas contra Deus, Caim vai fazer o quê? Nada. Mas nós aprendemos em Gênesis que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Abel é a imagem de Deus que Caim vê. E é a imagem de Deus que dá para matar e destruir. Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Quase a mesma pergunta que ele fez para Adão quando Adão pecou, né? Adão, onde estás? Caim, por que está furioso? Deus sabe. Isso é conhecido no meio dos teólogos como uma pergunta planejada a permitir o ouvinte a confessar o seu fracasso. É uma pergunta planejada que permite o ouvinte a confessar o seu erro. Não é que Deus não sabia, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele pergunta, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Conhecimento do bem, do mal em Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Caim sabia o que era o bem. Obviamente ele sabia o que era o bem. E ele sabe o que é o mal. Caim sabe o que é o bem e o que é o mal. Como você sabe, como eu sei. E Deus diz para Caim, é só fazer o bem. Faça o bem e você será aceito. Não é um capricho meu, como dizem esses homens maus, ímpios. Esses ateístas que odeiam a Deus. Eu não aticei isso em você. Você faz o mal, Caim. Se você fizer o bem, você será exaltado, como alguns querem dizer, que significa o termo aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim entendeu aqui o que Deus falou. Sabemos que o pecado está em Caim. Mas a ideia de Deus aqui é o seguinte, olha, o pecado, ele está tipo um animal selvagem, de tocaia, esperando para te atacar. Essa é a ideia de Deus, olha, o pecado está às portas. Ou ele está à porta, ameaça a porta, é como um animal selvagem que quer te pegar mesmo. Ele está ali, ele está bem escondido, ele está de tocaia, ele está à espreita, e ele vai te pegar. Caim, ele está ali para te pegar, Caim. Alguns acham que é uma menção, até mesmo a serpente que fica de tocar e atinge o calcanhar do homem. Como diz sobre o descendente, ele ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o seu calcanhar. Então já tinha a ideia desse animal, que fica de tocar e vai e te pega. Alguns acham que pode ser uma alusão até mesmo à serpente. Mas ele está avisando a Caim, esse animal está lá fora, te esperando. E o que ele aconselha a Caim? Esse animal deseja te pegar, conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A ideia aqui é você deve domar esse animal. É um animal selvagem, é uma besta. Domine. Assim é o pecado. É uma besta que está ali. Ele é feroz, você tem que dominar ele. Ele está querendo te conquistar e você deve domá-lo. Você deve dizer a ele, não, fica aí. Não vou cair na sua armadilha. Fica aí, eu vou domar você. Caim não responde a Deus. Mas nós vemos na prática que ele não deu trela à palavra do Senhor. E nós vemos algo ruim acontecendo com Caim. E acontece com todos aqueles que não dão trela à palavra do Senhor. A palavra de Deus está pública. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você hoje à noite.
A palavra de Deus está sendo pregada na sua frente hoje. Isso é bom para você, porque você está ouvindo a pura mensagem de Deus sendo exposta. A má notícia é, se você não responder a ela de forma boa e coerente, você vai perecer. Qual é a maneira que você ouve a palavra e como você vai tratar ela? Como você trata a palavra? A palavra veio para iluminar você. O que você faz com essa luz? Ouça a voz do Senhor, não passe por aquela porta e deixe a palavra aqui dentro. Leve para sua casa, leve o conselho do Senhor contigo. Não dê uma de Caim, ouça e acolha a palavra do Senhor. Saia por essas portas hoje aí dizendo, a palavra está comigo. E eu obedecerei a palavra do Senhor. Um outro ponto aqui. Conhecimento do bem e do mal. É uma provocação apenas. Como que esse ateu que eu disse o nome dele no início, o Saramago, como, se ele é ateu, logo ele não crê em Deus. Se ele não crê em Deus, ele não crê no Criador. Se ele não crê no Criador, o mundo para ele ou é eterno, o universo, ou ele veio do nada, ou do Big Bang. Como pode um ateu que não acredita em Deus chamar Deus de cruel e de mal? A pergunta que a gente faz para essas pessoas é o seguinte: qual é o padrão que você tem de bem ou mal para dizer que Deus foi cruel aqui ou ali? Qual é o padrão? Pastor, eu vim aqui nesse culto, mas eu sou meio ateu. Você é doido. Se você é meio ateu, o que Hitler fez lá, matando 6 milhões de judeus, é bom ou mal? Aí você vai dizer, é mal. Eu vou dizer, com que base? Se você não tem Deus. Com que base? Hitler é só um produto forte da evolução. Ele é mais poderoso que os outros. Então ele pode matar para fundar o seu próprio reino, se ele quiser. E por que isso é mal? Qual é o fundamento da moral se Deus não existe? O que é bom e o que é mal se Deus não existe? Como pode, por exemplo, José Saramago dizer, Deus em toda a Bíblia é cruel, é o que ele diz. Mas qual é a base para ele dizer, o que Deus fez aqui foi mal? Qual é a base? Qual é o critério que ele usa? Se ele é ateu, não existe bem ou mal. Bem ou mal só existe para quem sabe que há um Criador, que tem as leis dele, a lei moral vem dele, como Caim sabe. O ateu não tem fundamento para atacar o Deus da Bíblia, e nem o estuprador da esquina. Ele não pode dizer que aquilo é mal. O ateísmo é o caos do mundo. Caim e Abel não eram ateus. Os dois eram religiosos, eu quero deixar isso bem claro. E eu quero usar a palavra religião no melhor sentido da palavra. Porque eu estou vendo pessoas pregando o evangelho sempre dizendo, não é religião, não é que eu sou religioso. Eu, pastor Leonardo, sou religioso. Eu sou sim religioso. Existe uma religião pura. É óbvio que eu sou religioso, não vou mentir. Mas isso é assunto para um outro dia. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Como pode ele fazer isso? Ele mata o próprio irmão. É o primeiro homicida do mundo, humanamente falando. Porque o diabo é homicida desde sempre também. Mas o humano, ele é o primeiro assassino do mundo. Ele sujou as suas mãos de sangue e sangue do seu irmão. Vamos ali comigo, Abel. Ele ataca e mata o seu irmão. Então o Senhor perguntou a Caim no versículo 9, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável ou o guardador do meu irmão? Sou eu o responsável por ele? Eu não sei. Ele é irônico contra Deus. Não há em Caim nenhum movimento de arrependimento. Ele consegue ter a cara de pau diante de Deus. Ele sabe fingir, ele quer se passar de um inocente de forma irônica.
Eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o protetor dele? Sou eu o vigia de Abel? O Deus da Bíblia sabe de tudo. A boa teologia diz que Deus conhece as suas palavras antes delas saírem da sua boca, dos seus lábios. Ele sabe o que você pensou, o que você maquinou, o que você vai fazer, como você vai agir. Ele sabe de tudo. Não dá para mentir a Deus. Não dá para fingir diante de Deus como Caim faz. E Deus, como não sou eu que posso ser enganado, ele diz o seguinte no versículo 10: disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Da terra o sangue de Abel clama, é um clamor por justiça. Quando a gente vê essa ideia de sangue clamando na Bíblia, normalmente é no sentido negativo, clamando por justiça. O sangue dos justos clamando por justiça, o sangue de Abel clamando por justiça. Mas em Hebreus 12 nós somos surpreendidos por uma outra mensagem. Quando o autor de Hebreus diz que nós que estamos na nova aliança, já chegamos a Deus, chegamos ao Monte Santo, chegamos ao Monte Sião. Chegamos ao sangue de Jesus Cristo, diz o texto de Hebreus, que clama melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus clama melhor do que Abel. É um sangue que redime do pecado. É um sangue que te purifica dos pés à cabeça. O sangue dele clama, e esse clamor do que ele já conquistou é maior do que o clamor de Abel. É melhor, é um outro tipo de clamor. Não dá para passar por esse texto sem falar do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Se você cometeu algum pecado e você veio à igreja hoje, o sangue de Cristo te perdoa de todo o pecado. Ele te lava, ele te limpa hoje. Aqui não é casa de condenação, aqui não é casa de julgamento, aqui é casa de arrependimento, de perdão, de purificação. Venha a Cristo hoje, lave-se no sangue do Cordeiro, que clama mais do que o de Abel, clama melhor do que o dele. Venha a Cristo, não finja mais que você é bonzinho, você não é bom. Não dá uma de desentendido, mas eu não sou tão assim. Não dê uma de desentendido. Você sabe quem você é. Você conhece o bem, você conhece o mal, você sabe que está em dívida com Deus. O sangue de Abel clama aqui. Deus sabe, o sangue do teu irmão está gritando. Abel, o vapor. Versículo 11, agora maldito é você, ou amaldiçoado é você pela terra. Parece que Deus está ligando Caim à serpente já. Porque Deus disse para a serpente numa página anterior, maldita é você entre os animais. Agora ele diz para Caim, maldito é você. Ai do homem que não ouvir a Deus. Ai do homem que não ouvir a palavra do Senhor, o conselho santo do Senhor. Agora Caim já fez. Deus veio até ele deu de desentendido. Maldito é você, Caim. Maldito. Quem derrama sangue inocente. Maldito quem odeia o seu irmão. Maldito quem é filho do maligno. Amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Versículo 13. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Ele começa a se vitimizar agora. Como assim? Um assassino? Destruiu o irmão, agora vem dizer, o castigo é maior do que eu posso suportar. É muito pesado para mim. Hoje, Caim diz a Deus, me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face.
Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar, me matará. Ele teve a oportunidade de se arrepender. Mas ele prefere se preocupar consigo mesmo. Ele está preocupado com o que vai acontecer com ele, quem vai matá-lo. Ele não está arrependido. É aquilo que a gente chama de auto-vitimização. Ele está se vitimizando. O pecado, esse julgamento é muito maior do que a minha culpa. Ou na verdade eu não consigo suportar. É pesado para mim. Para mim. Como será a minha vida? E Abel, que você matou? E o inocente, que amava a Deus, que simplesmente cultuava a Deus com o seu melhor, que morreu por sua inveja. Matou o irmão pela inveja. Matou o próprio irmão com as mãos. Mão suja de sangue. Matou a imagem e semelhança de Deus em Abel. E Abel como vai ficar? Ah, mas eu estou preocupado comigo. E agora? A punição e tudo mais se quebranta. Caim se quebranta, Caim. Se arrepende. Para com esse discurso, Caim. Cai de joelho diante de Deus e pede perdão, Caim. Nós chamamos isso na teologia de convicção do pecado. Porque para se converter, a pessoa tem que ser convicta de que é pecadora. Às vezes, nós temos testemunhos de pessoas que se converteram, tendo angústias na alma, no momento da conversão. Nem sempre a conversão é aquele momento que você chora de alegria, nem sempre. Porque tem pessoas que se convertem com uma convicção do pecado tão grande, que ela só chora de desespero e angústia. Até o Espírito vir acalmar aquele coração, ele fica atribulado no processo de conversão. Era o que era para ter acontecido com Caim, mas não acontece. Nós temos uma figura. Lucas narra no capítulo 23, 2 criminosos pendurados numa cruz. Um criminoso começa a dizer a Jesus: se tu és Deus ou rei, desce daí e tire a gente daqui também. Nenhuma palavra do Senhor. Um outro criminoso pendurado na cruz diz: nós merecemos estar aqui. Nós dois somos culpados e merecemos estar aqui. E a Bíblia diz: esse criminoso repreendeu o outro. E ele disse para Jesus: Jesus, tu és rei. Como dizia a placa que estava em cima dele: tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para aquele homem criminoso pendurado numa cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um outro com um discurso totalmente dominado pelo espírito de Caim e um quebrantado, arrependido: eu mereço a cruz. Tem gente amarga com Deus dizendo: mas eu não merecia o que veio sobre mim. Ah, mas eu não merecia isso, Deus é mau. Aí a pessoa começa a se amargar com Deus, se amargar. Isso é amargura. Não piso nunca mais numa igreja. Não quero mais saber de Deus. Olha o que Ele fez, olha o que Ele deixou acontecer comigo. O melhor dos homens, o melhor das mulheres. Como diz os teólogos antigos, só há um justo que pode dizer a Deus: não tenho pecado algum. É o nosso Senhor Jesus Cristo. De resto, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3. Para de amargura e volte-se a Deus. Vá cultuar a Deus. Olha para o seu pecado, olha o que você cometeu. Olha o potencial que você tem de cometer o pecado. Eu não quero mencionar os possíveis pecados que já passaram pela sua cabeça. Eu não ouso mencionar, mas são horríveis. Caim tem a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrepende. Ele está preocupado: serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Deus não instigou a inveja dele,
E Deus nem é cruel no texto. Agora nós vamos ver o atributo de Deus se revelando de uma forma esplêndida no texto. Olha o versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Deus, de alguma forma, é sim misericordioso com Caim. Onde eu estiver, vão me matar. Vão me matar. Onde eu estiver. Deus diz, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Ele poderia fulminar Caim, ele poderia, mas ele não fez. Ele poderia deixar com que outros homens matassem Caim, ele poderia, mas ele não fez. Alguns acreditam que Deus não queria um vício de vingança acontecendo no mundo. Caim matou, agora um homem vai matar Caim, depois outro vinga Caim, e depois aí o sangue é derramado em toda a terra. Mas nós vemos lá na frente Deus dando a lei: todo homem que derramar sangue de homem terá que ser morto. Lá na frente Deus coloca esse mandamento: se você derrama o sangue de um inocente, você pagará com a morte. Mas com Caim, lá no início de tudo, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal. Pastor, que sinal é esse? Eu não sei. Era uma tatuagem de Deus para que alguém que visse não tocasse em Caim, porque esse homem está marcado. Quem marcou ele é o Criador dele. Não toca nele. Ele está marcado por Deus, não toca. Onde seria? Já fizeram tanta baboseira teológica em cima desse texto, tanta baboseira que eu não sei nem se eu menciono ou não. Já teve um louco aí, ou loucos aí, que disseram que o sinal foi transformar Caim em negro. Que maluquice! Está inventando coisa. Adão era da minha cor? Quem te garante? Qual era a cor de Adão e Eva? São maluquices teológicas que às vezes o crente gosta de ouvir, conspirações teológicas, maluquices teológicas que o crente às vezes gosta de ouvir, mas o texto não diz, fica no texto. Isso é um princípio básico, fica no texto. O texto está dizendo, Deus marcou, deu um sinal. O texto está dizendo qual era o sinal? Não, então cala a boca, acabou. É um sinal. Pastor, mas que sinal? Eu não sei, é um sinal visível. Eu sei para que foi dado esse sinal, como o texto diz. Para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Foi para isso que Deus colocou o sinal. Como pode as pessoas lerem esse texto de forma totalmente contrária do que o texto está querendo dizer? E dizer que Deus é mau e Caim é bom? Caim é mau. Deus foi com misericórdia ainda com ele, desde que chamou ele. Agora nós entramos no último versículo. E para mim é um dos textos mais tristes do livro de Gênesis. É um dos textos mais tristes do livro de Gênesis. O assassino Caim, no versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Que triste, né? Ele cultuava. Ele estava na presença de Deus com seu irmão. Ele estava ali. Depois do culto, ele mata o irmão. O assassinato depois do culto. Ele estava ali, no lugar de Deus. Não era o jardim do Éden, mas era a região do Éden. O jardim era no Éden. Eles eram impedidos de entrar no jardim e chegar perto da árvore da vida. Mas eles estavam num lugar onde eles cultuavam a Deus. Mas agora Caim vai embora da terra e ele se afasta da presença do Criador de seu pai. Do seu Criador. Agora ele vai embora e ele se afasta da presença de Deus. É muito triste esse texto. A ausência de Deus é a maior tragédia na vida de um homem e uma mulher. A ausência de Deus é a maior tragédia na sua vida. Pastor, mas eu já perdi tanta coisa boa, isso está me corroendo, está me destruindo. A minha pergunta não é que coisa boa você perdeu somente.
A minha pergunta é: você tem Deus ainda? Você está na presença de Deus ainda? Uma vez uma menina desesperada, eu já contei essa história na igreja, chegou na igreja do John MacArthur nos Estados Unidos. E eles têm costume, eu acho que é um culto, que eles fazem isso de pergunta e resposta. O pastor MacArthur fica no culto e coloca o microfone no meio da igreja, as pessoas vão e fazem todo tipo de pergunta a ele, e ele responde. Só que ele foi surpreendido num dia por uma menina, uma moça nova, que pegou o microfone e falou com ele: olha, a minha mente está dominada de blasfêmias contra Deus. A minha mente tem falado contra Deus o dia inteiro. A minha mente está odiando a Deus. São blasfêmias que dominaram a minha mente. E ela começa a chorar. O rosto dela começa a cair, mas não como de Abel, mas é uma de tristeza, porque ela não quer ter aqueles pensamentos. E ela queria um consolo do pastor. E o MacArthur sabiamente diz para aquela mulher no microfone: minha filha, esse lugar, a igreja, não é um lugar para quem quer se distanciar de Deus. Se você está aqui, é porque você o quer. A mente está fazendo essas coisas, mas esse lugar não é um lugar para quem quer estar longe de Deus. Quem está aqui quer estar mais próximo de Deus. Não deixe a sua mente falar mentiras ou dominar você. Ela está falando uma coisa, mas na verdade você quer Deus. Você está aqui porque quer Deus. E ele consolou aquela mulher. Porque quem está aqui quer ouvir a palavra de Deus. Quem está aqui não está fugindo de Deus, não está longe de Deus. Infelizmente hoje tem pessoas que dizem assim: olha, vamos na igreja? Nem pensar. Não quero igreja, não quero saber de Deus, estou correndo disso. Ela não sabe a tristeza que é estar longe do Deus vivo. As maiores alegrias da minha vida e dos meus irmãos aqui aconteceram diante da presença do Espírito Santo de Deus, que irradia o coração com alegria, sim, que traz maravilhas na alma. Parece que mel está jorrando na própria alma com a presença do Espírito dominando o homem. Mesmo tendo momentos que você não sinta mais isso, mas você sabe que está seguindo a Deus, está em obediência com Deus, ama a Deus de alguma forma, mesmo não sentindo mais o que sentia antes, você quer continuar buscando o Senhor. Caim foi embora viver na terra de Nod, que significa peregrinação. Ele vai peregrinar sem Deus por aí, a leste do Éden. Grave isso aqui. Dê o melhor que você tem a Deus, porque Deus é o primeiro lugar na sua vida. Senhor Jesus, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente. Esse é o maior mandamento. Deus em primeiro lugar em tudo. Qual o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo e tu não serás Caim. Ama ele de verdade. Ouse amar e não será Caim. Caim é matador de irmão. Caim é destruidor de irmão. E o mais triste, que antes de Caim ir embora, ele ainda fica no culto. É possível que tenha Caim entre nós? Espero que não, mas é possível. É possível em que várias igrejas do mundo tenham Caíns cultuando, mas são só religiosos, uma capa religiosa, mas o coração não é um coração religiosamente puro diante de Deus. Eu quero terminar o sermão de hoje lendo o que o apóstolo João falou sobre Caim. E aí a gente fecha a mensagem mostrando que de fato esse homem era mau. 1 João, capítulo 3, e aqui nós encerramos o sermão sobre Caim e Abel. Primeira João 3:11. É um texto bem prático para a igreja que está aqui hoje. 1 João 3:11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Repita a igreja comigo. Repita não, diga comigo a igreja agora. Que nos amemos uns aos outros. Vou repetir. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Qual é a mensagem?
que nos amemos uns aos outros. Olha o versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Por que o matou? Ele se torna filho do diabo depois que ele mata? Ou o homicídio, na verdade, diz quem ele era? Olha o que o João vai dizer. E por que o matou? Porque suas obras eram más. É por isso que Deus disse, se fizer o bem vai ser aceito. Caim era mau. Era um religioso mau. Estava no culto, mas era mau. José Saramago está errado. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A continuação do texto. Versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Sabemos disso. Mas ele parou aí? Não. Ele deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus mostrou ser totalmente contrário de Caim. E a gente precisa imitar Jesus. Estamos aqui para amar os nossos irmãos. Como eu sei se eu sou de Deus ou não, pastor? Eu sou na igreja, eu sou só um religioso. Você ama. Você ama seu irmão. Você ama mesmo seu irmão. Se você ama aquilo que eu chamo de um bom religioso, no melhor sentido da palavra. Cuidado com o que você fala do seu irmão. Cuidado com o que você faz com ele. O Senhor de Abel está de olho em você. Cuidado como você trata o irmão. Cuidado com as apunhaladas por trás. Cuidado com isso. Você é filho do Deus vivo. E aprendamos com Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória para morrer por nós. Para nos purificar de todo pecado. Somos redimidos não pelo sangue de Abel, mas pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Nós vamos orar agora e nós vamos cear. Que você ceie agora como se fosse Abel, com coração grato, tendo Deus como especial na sua vida. Ele não é qualquer coisa na sua vida, Ele é especial. Curve sua cabeça. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Nos impeça, Senhor, de agir como Caim. Que a gente venha cear agora com gratidão no coração pela obra de Cristo. Nós já tivemos tristezas na vida, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. Obrigado por esse momento de ceia. Nós vamos comer alegres, glorificando o seu Filho por derramar a sua vida até o fim por nós naquela cruz. Nós somos gratos. Recebe o nosso culto.